Aleluia! Pai do Senhor, amados. Deus os abençoe. Sejam todos bem-vindos aí a mais um culto ao nosso Senhor. Apocalipse 3. Queria ler só um único versículo com vocês desse capítulo, que é o versículo 16. Está escrito: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora retroceda um capítulo, vá para o capítulo 2. No versículo 4 está escrito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Só até aí, meus amados. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Amados, Laodiceia era morna. E qual é o problema com o morno? O problema com o morno é que ele é o quente que está esfriando, e não o frio que está ficando quente. Esse é o problema com a mornidão. Assim como Laodiceia, Éfeso também estava perdendo algo. Em Éfeso a questão era o amor, o primeiro amor. E esses dois textos parecem falar de coisas diferentes, mas já já vocês entenderão que eles estão diretamente interligados, que um é fruto do outro. Mas também em comum, eles mostram a preocupação de Deus com o nosso progresso espiritual. E essa preocupação é latente nas Escrituras Sagradas. É algo que incomoda profundamente e diretamente a Deus. É algo que Ele não quer para nós. É algo que prejudica em vários sentidos a nossa comunhão com Ele. E que a falta de progresso e até mesmo o retrocesso nessa caminhada de crescimento pode afastá-los de nós e impedir que nós vivamos uma vida cristã plena, e até mesmo em alguns casos nos leva a fazer agravo à obra de Deus. Veja o padrão que Deus espera de nós nas Sagradas Escrituras. 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Colossenses 1:10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 1 Pedro 2, versículo 2: desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual não adulterado, para que por ele vades crescendo até a salvação. O padrão de Deus para nós nas Escrituras é crescer, é sempre evoluir, é sempre avançar, até que Cristo seja formado em nós, até que atinjamos a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar de um assunto que, vamos lá, é indigesto para todos nós, e é um assunto que impede o nosso progresso na fé, e que mais causa agravo à obra de Deus e o nosso relacionamento com Ele. O assunto de hoje é frieza espiritual. O que é frieza espiritual? Irmão, frieza espiritual é o estado em que o coração do cristão perde o fervor pelo Senhor, a paixão pela palavra e o desejo de viver em obediência a Ele. Se eu pudesse resumir essa frase,
Eu diria que é um estado de apatia no nosso relacionamento com o Senhor. E aqui eu queria desmistificar um mito que gera preconceito. Não significa necessariamente que a pessoa abandonou a fé, mas que ela vive uma fé enfraquecida, apática e superficial. Porque muita gente quer dizer que frieza espiritual não é coisa de crente. Mentira! Querem que você seja um super crente, querem que o pastor seja um super crente, que os evangelistas, que os ministros de louvor, que isso nunca atinja você. Mas sendo sincero, se você ainda não passou por isso, existe uma grande porcentagem de você passar. E digo mais, muitos estão passando aqui e agora conosco. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu sei que ela é para muitos aqui e para muitos aí também. Há tantos quanto onde essa mensagem chegar. E a frieza espiritual, irmão, é como se ela fosse uma doença. A frieza espiritual é uma doença que ataca a sua fé. Às vezes você não sabe como foi que chegou nesse estado atual, até que um dia você vai se perguntar: como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu cheguei nesse ponto? Você não sabe identificar o que é, mas você sabe que está longe de Deus. Por fora, você aparenta estar perto de Deus, mas no fundo você sabe que está longe. E agora, vamos examinar as nossas vidas, e por meio dos sintomas, vamos identificar essa doença nas nossas vidas. Quais são os sintomas mais comuns dessa doença espiritual? Primeiro, perda de interesse pela oração. A conversa com Deus, ela se torna rara e mecânica. Você não ora mais com a intensidade que orava no começo. Em alguns casos você nem ora mais. E quando ora, a sua oração é apenas mecânica. A sua oração é apenas o cumprimento de um rito. A sua oração não passa de uma obrigação que você lembra de fazer de vez em quando passa pela sua cabeça. Esse é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, negligência na leitura bíblica. A Bíblia deixou de ser o seu alimento diário. Aquilo que antes você tinha expectativa para chegar em casa e abrir a sua Bíblia para estudar, hoje em dia você nem lembra dela. Ela está na sua casa juntando poeira, e uma vez por semana você tira a poeira dela para vir para a congregação. Mais do que isso, você acabou terceirizando o estudo bíblico ao seu pastor no domingo, ao evangelista no domingo. Mais do que isso, você terceirizou a meditação na palavra, nas lives que nós fazemos durante a semana. Irmãos, a falta de nutrição enfraquece o espírito, e é um ciclo vicioso. Seu espírito já está fraco, você não alimenta o espírito, e aí pronto, e assim vai, um ciclo vicioso. Outro sintoma, indiferença no louvor e na adoração. Os cânticos sem coração e sem entrega.
E novamente, eu não sei para quem é essa palavra hoje, mas eu sei que é para muitos do que estão aqui. Porque você diz a si mesmo que veio por livre escolha, por livre vontade, mas não louva a Deus de coração. Falta entusiasmo dentro de você. E isso transparece para a sua adoração aqui. A gente está entoando cânticos a Deus, louvores a Deus. Saímos da nossa casa com um grande entusiasmo, com grande expectativa de louvar o nosso Deus aqui hoje. Mas a sua falta de entusiasmo é latente. A sua frieza espiritual, ela é tão palpável que eu quase posso tocá-la. Frieza espiritual, ela passa para fora. Por mais que você tente esconder ela, você não consegue. Ela é como uma erva daninha que começa pequenininha, vai crescendo, toma forma, até que todo mundo começa a ver ela na sua vida. A acomodação espiritual é mais um dos sintomas. Ausência de desejo de servir ou evangelizar. Qual foi a última vez que você se envolveu com evangelismo? Quando foi a última vez que você financiou algum projeto de evangelismo? Alguma missão? É como se, junto com o esfriamento do seu espírito, o seu amor pela obra e por aqueles que ainda não foram alcançados também tivesse esfriado. E aqui é que você entende que Éfeso e Laodiceia estão mais próximos nos seus problemas do que aparenta. Pois o esfriamento do amor, que é proveniente do Espírito de Deus, o amor só esfria depois que o próprio Espírito está frio. Ou seja, o esfriamento do amor é apenas um sintoma da doença que é a frieza espiritual. Você não faz mais, e quando você faz é por um senso de obrigação. E além disso, irmão, o esfriamento do espírito influencia negativamente os irmãos nas congregações. Então, porque eu estou frio espiritualmente, o meu amor esfria, e eu não pratico mais o perdão verdadeiro. Eu perdoo o irmão da boca para fora e continuo alimentando certas rixas em secreto. E de tempos em tempos eu volto a machucar os meus irmãos quando aquilo que está no meu coração vem à tona. Porque o meu amor esfriou, porque o meu espírito esfriou. O amor, irmão, é proveniente do espírito. Quando um esfria, o outro também esfria. É simples assim. E aqui, irmãos, esse último sintoma é o fundo do poço da frieza espiritual. Tolerância com o pecado. O pecado deixou de causar o desconforto ou o arrependimento. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Coisas que antes causavam repulso em você, que deixavam você impactado, chocado, e faziam você lutar contra a sua própria carne, hoje em dia viraram coisas banais para você. Esse é o último estágio da frieza espiritual, é o fundo do poço. Certa vez Charles Spurgeon escreveu: um cristão frio é como uma lâmpada sem óleo. Ele mantém a forma, mas não ilumina mais nada. Às vezes nós fazemos as nossas atividades eclesiásticas normalmente,
mas a intimidade já não é a mesma. Em alguns casos, não existe mais intimidade há muito tempo. Causas da frieza espiritual. A frieza espiritual, irmão, ela não acontece da noite por dia. Ela é o resultado de pequenas concessões e distrações. A primeira delas é o distanciamento gradual de Deus. Como aconteceu na igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor vem quando o relacionamento se torna rotina sem intimidade. A frieza espiritual está totalmente ligada ao amor. Quanto mais frio espiritualmente você está, menos o seu amor transparecerá. E é possível continuar trabalhando, mesmo que frio espiritualmente. Mas Deus rejeita essa prática. Deus falou para Éfeso: olha, aprende, lembra-te de onde caiu e arrepende-te, porque para mim o seu serviço não vale nada sem amor. Você acha que impressiona Deus com o seu trabalho? Não. Negativo. 2. Pecado não confessado. O pecado, ele age como uma barreira entre o cristão e Deus. Isaías já dizia isso lá em Isaías 59:2. Mas sabemos que Deus apagou os nossos pecados pelo sangue de Cristo. Existem tropeços, irmãos, que ocorrerão, pois vivemos na carne. E ela quer o oposto do que o Espírito quer. O Espírito quer o Senhor, quer agradar o Senhor. A carne não. A carne quer o pecado, quer se satisfazer com o pecado. Então, enquanto vivemos na carne, tropeços ocorrerão. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, com um único sacrifício, perdoou para sempre os nossos pecados e deles não lembra mais. Então, quando você pecar, não faça que nem Adão, que pecou e se escondeu de Deus. Antes, quando você pecar, arrependa-se e vá ao encontro do Senhor e confesse o seu pecado. Porque caso contrário, o pecado continuará fazendo uma barreira entre você e Deus, mas não por causa de Deus, mas por causa de você. Como é que você tem comunhão com o Senhor, se a cada tropeço você foge da presença dEle e vive fugindo? O sacrifício já foi feito. E com essa frase eu não quero lhe incentivar a pecar, pelo amor de Deus. Eu só quero que o pecado não faça mais separação entre você e o seu Pai e o nosso Pai. 3. Mais uma causa aqui: ocupações e distrações excessivas. Mateus 13:22. Jesus alerta na parábola do semeador que os cuidados do mundo sufocam a palavra. Então você se afadiga atrás de muitas coisas para satisfazer o seu ego, que cada vez busca mais e mais status, nunca está satisfeito, e por isso você aceita perder a intimidade e a comunhão com Deus para satisfazer a vontade do seu ego. Irmão, eu digo a vocês que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas, irmão, eu me afadigo demais em trabalhos, porque a minha situação é delicada, pois eu sou o único provedor da minha família. Por isso, o tempo que eu tenho é dedicado a buscar a provisão. Pois eu digo que você compreendeu errado a palavra de Deus, amado. Porque eu digo a você que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aprenda a viver com pouco, tenha contentamento, não se afadigue em busca de ter muitas coisas que virarão cinzas no dia do nosso Senhor.
Faça tesouros no céu. Não troque o seu relacionamento com o Senhor por um pedaço de lata ou por paredes de concreto. Eu não quero ser hipócrita aqui, eu quero que todos vivam com dignidade. Mas não troquem o seu Senhor pela sua falsa impressão de dignidade aqui. Porque as mansões eternas e celestiais já estão preparadas para você. E nenhuma mansão aqui dessa terra pode superar a beleza, a grandeza ou a eternidade ou a durabilidade dessas mansões. E isso, irmão, é uma questão de fé. Só que você não acredita nisso porque você está frio. Você não pratica esse princípio de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o relacionamento com Deus. Você não acredita que Deus suprirá o restante das suas necessidades, porque você está frio espiritualmente. Isso é uma questão de fé. Quarto motivo: falta de comunhão com outros crentes. Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia de Cristo Jesus. Ele fala para não deixar a nossa congregação. Irmão, o que é isso? É não deixar de congregar fisicamente nas congregações. A palavra grega aqui significa epissunagogue. É uma reunião em um lugar, é uma assembleia religiosa. Não importa se é numa congregação, ou na sua casa, ou em qualquer lugar. Claro que sempre eu vou incentivar você a se reunir numa congregação, porque assim fizeram os apóstolos, assim o Santo Espírito incentivou, ou levou, ou instruiu os apóstolos e os cristãos primitivos a fazer. Mas o importante é que você faça. Sabe por quê? Porque ele diz que nós temos que nos admoestar uns aos outros. A vida em comunhão nas congregações cristãs são de suma importância, pois existem várias barreiras e desafios, irmãos, que a gente não consegue vencer sozinho. Sabe, Gálatas 6, 1 ao 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Deus. A gente precisa de ajuda, irmão. A gente é um corpo ligado a uns aos outros. Não é certo a gente se isolar. Irmão, mas eu me isolei porque lá tem muito problema. Pois no dia que você achar uma congregação que não tem um problema, não vai para lá não. Você vai estragar ela. E não me chame também vai para lá não, porque eu também, aí é que eu vou estragar mesmo. Que pense num caba valente, cheio de problemas, sou eu. Ok, irmão. Agora você já deu sintomas da doença. Você já deu a causa da doença. Mas e a cura dessa doença, irmão? Como vencer a frieza espiritual? Imagino que haja um certo saudosismo em vocês, que você de vez em quando se lembra da época que estava em chamas, que estava apaixonado pelo Senhor. Porque quando eu estava na frieza espiritual, eu também me lembrava como era bom aquele tempo. E certa vez uma frase mexeu muito comigo. A W. Tozer: nada é mais trágico do que um cristão que vive da memória de uma experiência antiga com Deus, mas sem uma chama atual no coração. Imagino que eu e você, assim como naquela época que eu passei por frieza espiritual, a gente também queira sair dessa triste situação que acomete a gente. A cura para a frieza espiritual, irmão, não é um atalho místico,
não é uma campanha ou rituais vazios de que nada servem e nada contribuem para tirar dessa situação terrível, mas sim um retorno intencional à presença de Deus por meio da comunhão. Vou te dar alguns passos bíblicos para isso rapidinho. Eu poderia citar aqui um coquetel de remédios espirituais para curar essa frieza espiritual. Em outra ocasião, certamente eu vou fazer isso em alguma live no meu canal, inclusive numa live passada fiz isso. Mas nenhum remédio é mais eficaz ou rápido quanto esse que eu vou falar aqui para vocês. A doença da frieza espiritual, irmão, ela ataca a sua fé, causando a gradual interrupção da comunhão com Deus. Essa palavra em português, comunhão, significa em geral três coisas. Presta atenção: participação, união ou compartilhamento. E para conseguir executar qualquer uma dessas três coisas, você precisa de uma coisa chamada relacionamento. Sem ela você não consegue comunhão. Ou seja, para voltar a ter uma comunhão com Deus é fundamental cultivar um relacionamento com Ele. Mas nós não conseguimos avançar nesse sentido sem entender que Ele estipulou uma forma correta para fazermos isso. O principal remédio, irmão, não está para a frieza espiritual, não está fora de nós, não. Ele está dentro de nós. Ele não está naquilo que nós fazemos, mas Ele está dentro de nós. Certa vez Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. João 14, 23. Mas Ele cumpriu isso por meio do Espírito Santo que desceu em Atos 2. O mesmo Espírito que agora habita em mim e em você desde o momento da nossa conversão. Preste atenção. Então, é por meio do relacionamento com o Espírito Santo que você pode ter total comunhão com o Pai e o Filho. E você tem ignorado esse princípio, e eu vou provar agora para você que você ignorou esse princípio, como eu também tinha ignorado. Você se comunica em oração com o Pai, e também se comunica em oração com o Filho. Mas quantas vezes você orou ao Espírito Santo? Entenda, Ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa divina, morando em você. E não qualquer pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade. E se o Espírito é uma pessoa, ele é dotado de respostas emocionais, como amor, e também é capaz de entristecer. E quando você está frio espiritual, você nem liga que ele é uma pessoa. Você vai pecando, sem se arrepender, e vai entristecer no Espírito Santo. Até essa noção você perdeu quando está frio espiritualmente. Ele possui vontades, já que claramente nos guia por caminhos opostos à nossa própria vontade. E ele possui também uma mente, pois ele nos ensina todas as coisas provenientes do Pai e nos faz lembrar as palavras de Jesus. Perceba, irmão, que mente, vontade e resposta emocional são três elementos definitivos da personalidade, caracterizando e provando que ele é uma pessoa. E você simplesmente ignora e não busca se relacionar com ele. Quando você tem um tipo de relacionamento com alguém e essa pessoa ignora você e não te dá o devido respeito e não se importa com você, naturalmente a gente se afasta dela, não é? E a gente diz que o relacionamento esfriou. Oh, meu amor, o nosso relacionamento esfriou porque você não liga mais para mim. Pois eu digo que a frieza espiritual é fruto do abandono do relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Porque se você se relaciona bem com a terceira pessoa da Trindade, você se relaciona bem com todas as outras.
com o Pai e com o Filho. Porque quem conduz a sua adoração, quem conduz a sua oração é o Espírito Santo. Se você não sabe. E você trata o Espírito como apenas uma força que te impulsiona a realizar e suportar muita coisa. Outros tratam o Espírito Santo como um canal que te leva a falar com quem realmente importa, com quem realmente manda, o Pai e o Filho. Outros tratam o Espírito Santo como um instrumento para o qual você conseguirá os dons para satisfazer o seu ego. Já outros, pares, ministros de Deus como eu, tratam o Espírito Santo como um meio que você conseguirá a unção para o seu ministério. Saiba que a unção é fruto de relacionamento. Saiba que dom é fruto de relacionamento. Eu posso pregar muito bem, mas não evidenciar os frutos do Espírito Santo, porque aí é outra história, que ele gera frutos também. O fato de eu pregar não diz nada sobre mim. O fato de eu ser eloquente, de eu conseguir articular bem as palavras, não fala nada sobre mim. O fato de eu ter um ministério com muitas pessoas dentro, não fala nada sobre mim. O fato de eu pregar contra o falso profeta não diz nada sobre mim, se eu não me preocupar com a realidade espiritual das pessoas. Qual foi a última vez que você chorou pelo estado espiritual dos irmãos que estão aqui? Qual foi a última vez que você se quebrantou e pediu, pelo amor de Deus, que o Senhor acendesse novamente a chama que há no coração deles? Quando foi que você se doou para ir nas missões? Qual foi a última vez? Por amor daqueles que não foram alcançados, por amor daqueles que ainda não tiveram os olhos abertos. Como é que você acha que agindo assim, você irá conseguir avançar ou evoluir na fé? Como é? Pelo contrário, você estagna ou retrocede. Mas eu estou aqui hoje para habilitar, equipar, impulsionar, para você avançar. Porque nós não somos daqueles que retrocedem na fé, mas somos daqueles que avançamos para a vida eterna. Cristo morreu por vocês, para que ao final da caminhada Ele possa colocar uma coroa em vocês, para que no final da caminhada Ele possa entregar os galardões por aquilo que você fez, que foi fruto do relacionamento com o seu Santo Espírito. Essa palavra, irmão, essa palavra foi o Senhor que trouxe, e ela é o caminho e o remédio para curar a doença espiritual, essa doença da frieza espiritual que está em você. Ele te deu um tratamento, mas quem escolhe se quer sair do fundo do poço espiritual, quem decide se quer o tratamento, é você. O remédio está aqui, o tratamento está aqui. Mas quem escolhe se quer ou não é você. E eu finalizo, irmão, deixando aqui essa frase do ilustre Leonard Ravenhill: você nunca terá o avivamento enquanto estiver satisfeito de viver sem ele. Eu espero que verdadeiramente essa palavra possa ter encontrado morada nos seus corações. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.